Para você que anda reclamando aí do calor no Brasil e acha tão ruim, porque o verão, os mosquitos, sei lá, tem um lugar que é perfeito para você. Vou te mostrar agora. Bom, como prometido, um pouquinho de Dublin para você. Aqui na verdade não é exatamente Dublin. Aqui chama-se Dunlury. Eu vou pôr o fone de ouvido, que daí o som vai ser melhor. Aí eu posso ir contando um pouco. Bom, como eu comentei, acho que eu já tinha comentado, porque o farol, né? Ai meu Deus, não sei se eu consigo fazer isso direito. Peraí. Pronto. Acho que agora vai. Bom, como eu comentei, Dublin, não Dublin exatamente, porque Dublin é o centro ali, né? Mas a ilha, né? A região de Dublin, que tem de fato a cidade e os condados, ela é um U. E é interessante que aqui não tem metrô, aqui tem um trem, né? E eu vou mostrar um pouquinho aqui até da praia, em Dunlury. É um marzão azul, uma tranquilidade. Um frio, mas é muito gostoso. Na verdade, a gente pode sentar aqui e ficar vendo o movimento do mar. Acho que a única coisa que realmente na Irlanda desanima um pouco é o frio, né? Na verdade não é nem o frio, é a umidade, porque chove muito na Irlanda. Na Normandia é assim também. Eu fiz um vídeo outro dia, lá no começo do canal, mostrando como é a praia na França, né? Interessante, aqui a gente não tem, as pessoas não têm o hábito, obviamente, de ir pra praia, tomar sol e tal, até porque sol, né, é bem raro aqui, não é que você tem sol o tempo todo. E é um país mais frio mesmo, né, o fato de a gente estar cercado de muita água faz com que a umidade seja mais alta e tal. Dublin, na verdade, a Irlanda é um país com uma história muito... Eu tô falando de Irlanda, não de Irlanda do Norte, né? A Irlanda é um país com uma história muito forte, né? E hoje, curiosamente, tem muito brasileiro aqui. Por que em geral os brasileiros vêm pra cá? Bom, primeiro, tem muito intercâmbio aqui. Então as pessoas vêm porque elas acabam vindo com o visto de estudante e aproveitam para estudar, ter uma experiência fora do Brasil e aprender a falar inglês, etc e tal. E é mais viável do que, por exemplo, a Inglaterra, em termos de entrada. Por quê? Porque a Inglaterra é mais difícil de conseguir o visto, etc e tal. E acaba que é um pouquinho mais caro, porque em libras aqui ainda é em euros. A segunda coisa é exatamente isso, essa coisa dessa... Mesmo para quem não vem estudar, é esse caráter de você conseguir de um modo um pouco mais simplificado visto aqui para permanência. Então, uma maneira de você morar na Europa com visto de permanência, né? Ou seja, vir sem estar ilegal. Não é tão simples, claro, né? Falando assim, parece que é super óbvio. Peraí que eu vou descer a escada, que eu vou pela parte de baixo. Agora eu só tinha subido ali para mostrar. Mas vamos lá, vou pela parte de baixo agora. Ai, cachorrinho. Mas realmente não é tão simples assim conseguir um visto. Por outro lado, também não é que é o fim do mundo, como por exemplo, na Espanha é bem mais complicado. Em Portugal é mais simples, parece, porque não é tão complicado arranjar um emprego e você conseguir então um contrato com visto. Não é que é fácil, de novo, não acho que hoje em dia nada seja fácil, mas por exemplo, na Itália, para você ter visto de trabalho, é um inferno, né? Então, Dublin acaba sendo um meio termo. A outra questão é o inglês, que realmente o brasileiro está mais acostumado com o inglês do que com o francês ou com o italiano, enfim. E até mesmo com o espanhol, né? Porque o brasileiro tem essa mania de dizer que fala espanhol, só que não. Porque, na verdade, aquilo que a gente está acostumado a ouvir no Brasil é um portunhol bem do mais ou menos, né? Salvo raras exceções, obviamente. Dito isso, acaba que Dublin se torna uma boa opção. Fora disso, o mercado de trabalho aqui ele é muito interessante para várias áreas.
e aí, principalmente tecnologia. Então você acaba tendo uma oportunidade de trabalhar. Vamos desviar do cachorro. Cachorrinho aqui, pronto. E aí você tem a oportunidade de trabalhar ganhando em euro, etc e tal. E isso facilita, né, te dá a possibilidade de realmente fazer, ou pelo menos é o que pensa a maioria das pessoas que vêm vir aqui para ter uma experiência fora do Brasil, uma experiência na Europa e conseguir ganhar bem. Por quê? Porque apesar do nível de vida o custo de vida ser um pouco mais alto em Dublin, os salários também são melhores, né? Mas o fato de você ter mais condição de ter contrato, etc e tal, faz com que você fique mais animado mesmo de vir, né? Porque uma coisa é você ir para um país, enfrentar a vida como ilegal até o dia que, né, Deus quiser, você consegue alguma coisa ou não. E outra coisa é você vir com a certeza de que você já vai ter condição de se manter num trabalho que não é um subemprego e assim por diante. Então acaba aqui, né? E também esse lance da tecnologia, visto que trabalho de tecnologia na Itália é muito, muito pouco. Na França tem, mas é menos do que na Inglaterra e na Irlanda. Então acaba que um conjunto de fatores faz com que a Irlanda tenha se tornado, ou esteja se tornando, uma excelente opção para brasileiros. Fora disso, tem uma questão aqui que o brasileiro em si, por conta da estrutura que tem na Irlanda, muita coisa muito automatizada, etc e tal, um brasileiro que não queira de fato falar inglês, ele meio que consegue viver sem aprender a língua. Complicações, como eu disse. Primeiro, o clima é muito frio e é muito úmido mesmo. A segunda complicação que eu vejo aqui bom, apesar de que você pode vir com visto, etc e tal, a cultura é uma cultura diferente, né? E estrangeiro é estrangeiro. Eles são super simpáticos, são super educados e tal, mas tem uma parte muito pequena da população, normalmente até de adolescentes e tal, que são realmente aqueles que causam e são xenofóbicos e têm aí uma dificuldade. De novo, isso vai ter em qualquer país? Provavelmente. Mas aqui é uma coisa que, infelizmente, é muito pouca gente, mas tem e não dá para ignorar. Uma outra questão, e essa é mais curiosidade mesmo, não é que te impede a vida, porque nem os locais não sabem fazer, é o gaélico, né? Porque a tradição gaélica, a língua gaélica, ela está muito presente ainda, apesar da maioria das pessoas não falarem. Então, você chega no aeroporto, a maioria das coisas está escrito em gaélico, né? E na verdade o gaélico é a primeira língua. Você chega em vários lugares, nas estações de trem, em várias situações você tem o gaélico como primeira opção, como se o povo falasse ainda esse idioma. Por questões históricas o povo desaprendeu ou parou, as gerações não aprenderam mais, né, as outras gerações. Mas é interessante porque a Irlanda tem uma história muito particular, né? Na verdade, tudo tem uma razão histórica, ou praticamente tudo tem uma razão histórica. Então, por exemplo, a gente fala aqui que o prato principal aqui, né, é fish and chips, ou seja, batata e peixe, né? O peixe batata, mas porque por conta da dominação inglesa e tal, por muito tempo o que sobrou aqui foram as batatas e peixe, porque tá do lado do mar, né? Tá no mar, não se pesca. Então, e foi até uma situação onde a Inglaterra tentou dar uma revidada numa situação lá que a Irlanda se rebelou contra o domínio inglês. Então, eles têm essa dificuldade mesmo até de relacionamento. Isso também explica por que o irlandês tem ainda muita dificuldade, alguns irlandeses, né, poucos, têm alguma dificuldade grande com os estrangeiros. Uma outra coisa é a Igreja Católica, que foi muito, muito, muito forte aqui durante muitos séculos e hoje está perdendo a força de um modo violento. Tanto que recentemente assim, né, em termos de história, 30, 40, 50 anos é recente. Mas no último século teve aí, eu não sei precisar exatamente quando, acho que foi na década de 70, teve um pacote aí de alterações que passaram pelo Congresso, de coisas que eram
eram válidas até então. Então, por exemplo, a mulher que fosse pega em adultério, ela era mandada para um convento. E se ela tivesse concebido, então ela teria o filho dela tomado e pronto. E a Igreja Católica cuidaria dessa criança e ela seria mandada para lá e ninguém podia reclamar. Não se podia blasfemar, era crime, a pessoa ia para cadeia. E algumas outras coisas que, né, a Igreja Católica definia, né, por exemplo, presença nas escolas. Então, se você não fosse católico, você poderia simplesmente não ter estudo para os seus filhos. Então tem N questões aí, né? Que aí aos poucos foram sendo algumas derrubadas, outras ainda são realidade. Mas é um país que, apesar de ser muito antigo, é um país que passa por muitas transformações. E confesso a você que eu acho a Irlanda fantástico. Eu acho um país fantástico. Fora o frio, que não é a minha preferência, realmente eu acho assim, eu moraria aqui muito mais tempo, né? De novo, se não fosse tão frio. Mas eu moraria aqui, certamente. É claro que tem toda uma adaptação, obviamente. Eu tô acostumada já, né, assim, a outro tipo de pensamento, de maneira de viver. Por exemplo, aqui a população é muito mais nova, tem muito mais filhos. Aqui é comum você ver casais mais jovens, tipo na faixa dos 20 e poucos, tendo 3, 4 filhos. Isso é muito mais raro nos outros lugares da Europa. E eu tô falando de locais, eu não tô falando nem da galera que tem como cultura ou como religião ter vários filhos, né? Tem algumas religiões que incentivam isso, e não é o caso aqui. Bom, acho que eu já falei bastante, mas não mostrei tanto. Vou mostrar mais um pouco aqui. Esse é o fim de tarde. Eu quero ver se eu vou essa semana, se não chover demais, eu vou fazer isso. E aí eu quero mostrar então como é que é, de fato, Dublin, né? E o centro de Dublin. E aí contar um pouco mais em detalhes da história, realmente. E mostrar pra você que Dublin realmente pode ser uma opção incrível. Eu gosto de vir aqui sempre, quero mostrar também, eu dar algumas dicas de lugares para comer. Dunlury é um lugar que tem vários cantinhos bacanas, mas eu acho que a gente vai passar por outros lugares aí no meio do caminho. E é isso. Um grande abraço. Até a próxima.